Olá, Deus seja louvado. Sou o pastor Geofran Borgeia, presido a Comunidade Evangélica Internacional Vamos, localizada na Avenida Roberto Simões, sem número, bairro Santa Cruz. Estamos hoje iniciando uma série de estudos bíblicos sobre fruto do Espírito. Encontramos em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Não obstante, nós conheceremos primeiramente sobre as obras da carne, os versos 19 ao 21. A partir do versículo 16, no contexto, Paulo começa com uma exortação aos Gálatas, que ele diz assim: andai em espírito e não cumprireis, a concupiscência da carne. Esta palavra cumprireis ou cumprir no grego é teléu, que significa chegar ao fim. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: você não chegará ao fim, Você não chegará ao fim dos propósitos de Deus com as obras da carne. A palavra cumprir, teléu, ele vem da palavra teléus, que quer dizer perfeito, aquele que trabalha com esforço, que tem um crescimento, um caráter mental e moral, aquele que tem uma integridade. Especificamente, aquele fala sobre uma pessoa que tem um significado de altura, que tem um significado de maturidade, No Novo Testamento, esse sentido figurado para teléus é plenamente maduro, na mente e no entendimento. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Ele diz assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. Ele fala também, maduros no conhecimento da verdade. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 e 7. A Bíblia diz: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para essa glória. Em Filipenses capítulo 3, versículo 14, versículo 15, ele diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A versículo 15 ele diz: pelo que todos, quantos já somos perfeitos, Nós somos perfeitos, aqui significa temos maturidade. Aí ele diz: sintamos isto mesmo, e se sentisse alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Maduros também na fé e na virtude cristã. Encontramos em Efésios capítulo 4, versículo 13. Ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aleluia! A palavra teléu, Por que nós temos que chegar ao fim? Ou como que nós chegaremos ao fim? Primeiro, se cumprirmos a ordem de Deus, ou seja, o desejo do Espírito Santo, que é a mesma coisa que andar em espírito. A palavra andar aqui é, no grego, peripateó, que significa andar de maneira irrestrita, ilimitada, como prova de uma habilidade dada por Deus. Aleluia! Nós temos um caminho a percorrer, a andar, após o Novo Testamento, ou por que não dizer, após o novo nascimento, pelo Novo Testamento, pela nova aliança.
É quando nós saímos do lugar chamado átrio ao lugar santíssimo, como diz a palavra, lá no capítulo 25 do livro de Êxodo. E ali a gente observa a adoração em 3 níveis. É isto que Deus está dizendo. A adoração à imagem do tabernáculo, né? A imagem de Deus pelo tabernáculo. No Novo Testamento, o povo de Israel, ele estava no deserto. Aí Deus mandou construir um tabernáculo. Deus habitava lá. E era uma espécie de tenda móvel que o próprio Deus havia mandado fazer. E nesse lugar seria feito o quê? A adoração a Deus. E ao mesmo tempo que representava a habitação do próprio Deus, do Deus de Israel, entre o povo. Êxodo capítulo 25. E lá o tabernáculo estava dividido em 3 partes, ou 3 níveis. Vamos lá. Primeiro nível, o átrio, ou pátio. Tá? Segundo nível, lugar santo. Terceiro nível, lugar santíssimo, ou santo dos santos. O que nós encontramos no primeiro nível, no pátio? Êxodo 27, do versículo 9 ao 19. O que era isto? Era uma área externa do templo, onde todos podiam entrar, menos os leprosos, menos os impuros, menos os castrados. E existiam alguns objetos no pátio. Por exemplo, o altar do holocausto, Êxodo 27, 1 a 8. Existia a pia com água para lavagem ou lavatório, Êxodo 30, 17 ao 21. Tá? São utensílios que nós encontramos no átrio. E o lugar santíssimo, nível 2 da adoração, era o primeiro compartimento do templo e era perigosamente restrito aos sacerdotes. Qualquer outro que tentasse entrar, ele seria morto pelo próprio Deus. Ali nós observamos 3 objetos no santo lugar. Quais são? Vamos lá. A mesa com os 12 pães da propiciação, que simboliza a comunhão. O candelabro, ou cartiçal de 7 braços, e o altar do incenso. São utensílios que nós encontramos no lugar santo. E o terceiro nível, os santos dos santos, Êxodo 26, versículo 33. Era o último compartimento do tabernáculo e o mais importante. Era o lugar onde ficava a arca da aliança. E a única coisa que separava o lugar santo do lugar santíssimo era um véu grosso. Êxodo 26, versículo 33. E o único que podia entrar nesse lugar era o chamado sumo sacerdote, apenas uma vez por ano. E depois de um extenso ritual de preparação com sacrifício pelos pecados do povo. E qual era o sinal de Deus na aceitação da presença do sumo sacerdote? Como que Deus aceitava a presença do sumo sacerdote no Santo do Santo? É quando o sumo sacerdote, ele continuava vivo. Esta é uma expressão gloriosa, porque é o lugar onde Deus quer que nós estejamos. Como? Vivos. E assim como o tabernáculo está dividido em 3 partes, cada um com seus objetos, que vai do pátio ao lado de fora, né, que fica do lado de fora, até o Santo dos Santos. Este é o caminho que nós temos que percorrer. E o Santo dos Santos é o lugar mais oculto, mais reservado. Ele fica bem no interior do tabernáculo. E eu creio que a adoração nesse lugar, ela também ocorre assim. E nós tomamos para nós, porque é o lugar onde nós nos encontramos em oculto, em secreto com Deus. Bem no interior do coração de Deus. É bem verdade que a maioria das pessoas, elas passarão a vida inteira apenas no ato. Outras até arriscarão entrar no lugar santo. Mas algumas pessoas, elas não satisfarão com a ideia de permanecer no lugar aonde Deus não quer que ela permaneça. E elas irão adiante,
Só os sedentos irão até depois do véu no Santo dos Santos. Glória a Deus. Só quem nascido do Espírito tem este privilégio. Aleluia. E o que significa nascer de novo? Aqui é um posicionamento, um questionamento, que nós podemos dizer que é quando o Espírito Santo, ele vem habitar em nosso ser, ou seja, no espírito humano. E a obra começa no espírito do homem, quando a mente e o coração estão desbloqueados. Pessoas bloqueadas é equivalente a pessoas confundidas no pensamento, nas imaginações, nas visões e nos planos da mente, nas ambições e em prazeres, na dominação e manipulação por sentimentos. Nós encontramos em 1 João, capítulo 2, versículo 16, nós encontramos uma pergunta: o que é no mundo? Eu pergunto para você aí que está assistindo esta aula, este ensino. O que é no mundo? 3 coisas: concupiscência da carne, que vem pelos instintos; concupiscência dos olhos, que vem pelos sentidos; e concupiscência da soberba, da vida, que vem pela vaidade. E aqui nós começamos o nosso estudo sobre as obras da carne, que são manifestas publicamente. Aleluia! Saia do átrio, saia do lugar santo, entre no lugar santíssimo, entre na vontade de Deus, entre no anseio de buscar o Senhor. Aleluia! E aqui no versículo 19, nós encontramos o versículo seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Aí nós estudaremos hoje a primeira, que ele fala sobre, o primeiro da lista, a prostituição. E a palavra prostituição, aqui no grego, é porneia, que vem de porneou, ou seja, é permitir qualquer desejo ilícito de qualquer sexo. Na Bíblia, prostituição é ter relações sexuais fora do casamento, normalmente por dinheiro, que é o significado, tá? Se dá algo em troca. E existe uma outra forma do significado da palavra prostituição na Bíblia, que era a prostituição em rituais pagãos, ou prostituição cultural. A prostituição, ela é um pecado e tem muitas consequências negativas. O povo de Israel sofreu, tá? Com o exílio. Mas a prostituição, ela era muito comum nos tempos bíblicos. E há muitas passagens que na Bíblia condenam esta prática. Tanto a pessoa que se prostitui, quanto a pessoa que se envolve com uma prostituta, ou um prostituto, né? Eles cometem pecado. Muitas prostitutas eram escravas. E muitas prostitutas, elas eram muito pobres, sendo forçadas a se prostituírem. Mas também haviam algumas mulheres adúlteras que escolhiam ser prostitutas. E a prostituição, ela deturpa a relação sexual. E ela promove muitas outras coisas ruins, como a violência e a escravatura. A Bíblia avisa dos perigos de se envolver em prostituição. Observamos, ela destrói famílias. A prostituição, ela acaba com a fortuna. Em Provérbios capítulo 29, versículo 3, diz a Bíblia também que a prostituição, ela traz vergonha, ela mata. Provérbios 7, versículo 25 ao 27. Outro grande problema em Israel era a prostituição cultural. Muitas religiões pagãs tinham ritos que envolviam prostituição. A prostituição era usada como uma forma de magia, ou de se ligar com o espiritual. Quando os israelitas, eles começaram a se envolver com essas religiões, eles adotaram também a prostituição cultual. 1 Reis,
capítulo 14, 23 e 24. Houve até a prostituição no templo do Senhor, tá? Prostituição espiritual. A Bíblia também ela usa essa expressão prostituição como uma representação da idolatria. Deus é representado como o marido fiel, que só quer o bem da sua esposa. Aleluia! E que fez uma aliança sagrada com ela. Mas a esposa o traiu e se prostituiu com outros deuses. A prova disto está em Jeremias capítulo 3, versículo 9 e 10. Meu querido, Deus, ele não compartilha, ele não partilha o seu povo com outros deuses. Tal como o marido, ele não partilha a sua esposa com outros homens. Adorar outra coisa que não é Deus é como se prostituísse, é um tipo de adultério. Você foge daquilo que é puro, mas Deus ainda nos ama e Ele nos perdoa. Aleluia! Perdoa quem se arrepende. E nós aqui queremos trazer esta primeira mensagem de estudo bíblico sobre as obras da carne. Fuja da prostituição. Fuja de ações e atitudes que estão separando você de Deus. Deus quer nos encher do seu fruto. Mas antes nós devemos conhecer aquilo que está desagradando o Senhor. Que esta mensagem, que esta palavra adentre ao teu coração, tá? Até a próxima aula, em nome de Jesus. Glória a Deus.